dando continuidade aos nossos assuntos a respeito da filosofia política, nós vamos falar agora sobre Maquiavel, 1469 a 1527, segundo o seu realismo político. É conhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna. Utiliza de autores e conceitos da antiguidade clássica de maneira nova, para então fundamentar suas ideias políticas. Ainda dizemos o seguinte: os conceitos desenvolvidos por ele, no caso ele quem, Maquiavel, rompem com a tradição medieval teológica e também com a prática comum durante o Renascimento de propor estados imaginários perfeitos. Os fins justificam os meios. O Príncipe, que é sua obra, traz uma visão realista da teoria política, maquiavélico. Então, podemos ainda dizer sobre Maquiavel o seguinte, que o que move a política, segundo o mesmo, é a luta pela conquista e pela manutenção do poder. A premissa de que os fins justificam os meios passou a nortear a compreensão de sua obra. Daí a reputação de maquiavélico dado ao governante sem escrúpulos, aquele que não tem escrúpulos. Então, nós vamos dar continuidade falando de Jean Bodin, 1530 a 1596. A defesa do governo nas mãos de um só. Então, foi um jurista francês, membro do Parlamento de Paris e professor de direito também, Ele é considerado como muitos o pai da ciência política devido à sua teoria sobre a soberania. Então, na sua visão, Estado onde se considerava o poder de monarca como absoluto e de origem divina. Então, política, tem uma seguinte visão: o poder perpétuo, limitado, centralizado, ou melhor, um poder que tem como únicas limitações a lei divina e a lei natural. Podemos dizer ainda, em resumo, com relação à teoria de Jean Bodin, que o mesmo acreditava que a soberania era a favor, então, de um governo soberano. Acreditava que a soberania absoluta deveria se concentrar numa só figura. Na mesma linha de pensamento estava Jacques Rousseau, 1527 a 1704, teólogo francês e um dos maiores teóricos do absolutismo, regido pelo direito divino dos reis. Enfim, vamos ver agora a visão de Montesquieu, 1689-1755. Ele vai tratar da divisão de poderes, uma das características mais interessantes da democracia, divisão de poder, nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Executivo, pode ser trazendo para a política municipal o prefeito, legislativo, a Câmara de Vereadores, e o judiciário, que é o poder da justiça. Então, essa divisão já foi, tratada, na verdade, já foi construída a partir de Montesquieu. Então, dando continuidade, nós vamos ver, logo após a visão de Montesquieu, a de Rousseau. Porém, é necessário dizer o seguinte: a política Montesquieu propôs a divisão de três poderes, como nós já sabemos: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Desde a antiguidade, vários filósofos e pensadores se
desdobram nas formas de organização do poder. Vivendo em plena Europa moderna, esse pensador estava sob o domínio do governo absolutista. Então, agora vamos ver Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. A vontade geral como único fundamento legítimo. O homem nasceu livre, visão de Rousseau, e não obstante está acorrentado em toda parte, julga-se senhor dos mais seres, sem deixar de ser tão escravo. Como se tem realizado essa mutação? Ignoro. Quem pode legitimá-la, creio poder responder essa questão. Assim, nós podemos perceber ainda, em Rousseau o seguinte, o mesmo afirmava que a liberdade natural do homem, seu bem-estar e sua segurança seriam preservados através do contrato social. Foi um importante intelectual do século XVIII para se pensar na constituição de um Estado como organizador da sociedade civil, assim como se conhece hoje. Vamos, então, ver a visão de Hegel, 1770 a 1831. Então, ele era contra a concepção liberal de Estado. Então, assim sendo, o Estado não é uma simples soma de vários indivíduos. É formado a partir da vontade dos indivíduos, fruto de um contrato. Então, o Estado precede o indivíduo, é concebido como fundador da sociedade civil. Dentro da concepção, na verdade, de sua concepção, a realidade é a manifestação da razão ou espírito. O Estado seria, então, a manifestação do espírito, objetiva em seu desenvolvimento, uma esfera que concilia a universidade humana com os interesses particulares dos indivíduos da sociedade civil. Então, podemos ainda dizer o seguinte: sendo assim, é uma manifestação da razão. O Estado possui uma universidade que está acima da soma dos interesses individuais. Aí, no pensamento de Hegel, a Constituição é a materialização nacional do Estado, o momento em que o próprio Estado em si torna-se efetivamente universal, concreto dentro de uma dada, concepção, organização social. Os poderes não constituíam uma determinação fora daquilo que o próprio espírito do Estado atingiu na história. Vamos então dar continuidade falando aqui da visão de Marx, Karl Marx. Então, segundo Karl Marx, o Estado, vai ter o quê? O Estado como produto e instrumento de controle da classe dominante. Então, a sociedade humana primitiva era uma sociedade sem classes eram exercidas pelo conjunto dos membros da comunidade. Em algum ponto do desenvolvimento histórico das sociedades humanas, algumas daquelas funções administrativas tornaram-se privativas de um grupo separado de pessoas que tinha força para impor normas e organização à vida coletiva. Assim, através desse núcleo de pessoas, teria surgido o Estado. Assim, o Estado nem sempre existiu, como nós já vimos, Ele surgiu da necessidade humana. Então, o Estado surgiu quando um determinado estágio do desenvolvimento econômico surgiu as desigualdades de classe. O Estado não é simples mediador das lutas de classes. Antes, atua geralmente como instrumento de domínio de classe. Então, as classes subalternas
elas são administradas e dominadas por aqueles que detêm o poder. Assim, podemos ver o seguinte, né? No Manifesto Comunista de Marx, apresenta sua tese política básica, propondo a construção de uma nova sociedade, derrubando a burguesia, que era a classe dominante, através de luta contra a propriedade privada de poucos, em crítica aos programas de Gotha. Marx faz sua mais extensa e sistemática apresentação do que seria uma sociedade socialista, uma sociedade coletiva, né? Era contra a questão do capitalismo e a favor da classe, né, dos operários. Regimes políticos, né? O que vem a ser os regimes políticos? Né? Nós podemos perceber que são as relações entre a sociedade civil e o Estado. O regime político é o modo pelo qual o Estado se relaciona com a sociedade civil. Para a política atual, os regimes políticos são classificados em dois: democracia, que é a participação política do povo, né? Democracia, demo, povo, e cracia, poder. Atenas, democracia direta. Os cidadãos participavam diretamente das assembleias e decidiam os rumos políticos da cidade. Isso em Atenas, né? Antigamente. Atualmente, democracia representativa. Os cidadãos elegem seus representantes políticos para o governo do Estado. Então, o governo do Estado, ele representa a vontade da maioria da população. E quando chega no poder, às vezes esquece esse fator. Então, um Estado considerado democrático vem então ser participação política do povo. O povo participa das decisões políticas, elegendo por meio do voto os seus representantes. É uma divisão funcional do poder político. O poder político do Estado apresenta-se dividido em vários órgãos que se agrupam em torno dos poderes. Funções: legislativa, que vai elaborar as leis; executivo, que executa as leis para a administração pública; e judiciário, a aplicação das leis e distribuição da justiça. Então, vamos ver aqui, vigilância do Estado de Direito, o poder político exercido dentro dos limites traçados pela lei e a todos imposta. Nesse aspecto, a lei subordina tanto o Estado como a sociedade. Então, nós vamos ver a questão da ditadura, né, e também outros aspectos no próximo estudo.